Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Temos novidades. Elcio falou ontem na Zona Mista sobre a ação para o Claudinho. Olha o que ele falou. Abre aspas para se transferir, para que seja vendido, para voltar ao futebol brasileiro. E pagar 40 milhões de euros para levar 50% dos direitos, 12 milhões de euros. E tem um salário superior a 2 milhões de reais por mês. Bom dia, meus queridos e minhas queridas, uma excelente sexta-feira para todos. Venho chegando aqui com mais um react no canal Paraquedista Rubro Negro, trazendo informações aí sobre o nosso clube de coração, Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que o Flamengo realiza o último treino hoje antes do jogo contra o São Paulo, que será realizado amanhã no estádio do Morumbi pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu venho trazer para vocês os cortes aí dos principais meios de comunicação referentes aí ao nosso clube do coração, Clube de Regatas do Flamengo. Daqui a pouco... A maior vergonha que eu passei na minha vida como palmeirense. Eu nunca tinha passado uma vergonha igual. Nunca tinha passado uma vergonha igual. Eu falei, não, você está falando a coisa errada. É que o outro era muito bom. O outro é diferente. Já começou, hein? Aí... Você está errado. O outro é que faz a diferença. Aí machucou o Tipolino. Machucou o Cebolinha. Machucou o Cebolinha. Luiz Araújo. O melhor em campo. Aqui. Tá entendendo? Aqui, como é que é o negócio. Aí entrou. Olha que beleza. Ó. Luiz Araújo, um gol e um passe para gol. Aqui, vai contando. Vai achando que tá ruim. Mas ele jogou fora da posição. Um gol e passe... fez um e deu um passe pro outro, podia ter feito outro. Então, você tá entendendo como é a diferença de um time para outro? Aqui, vou pegar a mãozinha para dar boa noite lá pro Zinho, hein? Então, pra saber se ele vai concordar com você. Vocês viram a diferença do que é do maior da América do Sul pro outro que vem numa prateleira diferente? É por isso que o Flamengo é isso aí. É o Flamengo. Você falou o que é difícil? Não vira nem a pau. Não vira. Com essa covardia do Palmeiras, não vira nem a pau. Aí chegou no ponto de analisar também o que o Palmeiras fez, Zinho, porque eu vou falar pra você, ó. Teve Atlético Goianiense, que tentou jogar mais, time com muito menor expressão. Eu posso fazer uma lista aqui, mas o Palmeiras ontem abriu mão do jogo também. Você vai falar Cuiabá, vai falando Fortaleza. Pode fazer muito mais do que Goianiense, isso. vai contando. Tem time para muito mais do que isso, Pascoal. Claro que tem, minha senhora. O Abel desconsiderou o que ele fala. O que ele traz como proposta e aplica para os jogadores, ele desconsiderou ontem. Desconsiderou completamente. O que ele propõe? Tem que ter coragem para jogar no Palmeiras. Isso é coragem? Tem que ter valentia para jogar no Palmeiras. Isso é valentia? Aí, Zinho, só tô levantando a bola para você dar uma raquetada aí. Vou aproveitar esse momento. Só você levantando, você... Matou no peito, ó. Boa noite, Dani! Boa noite, Dani! Presidente Mauro Naves, Pascoal, uma aguinha, Pascoal, bebe uma aguinha aí, bebe uma aguinha, eu sei que é assim mesmo. Tem açúcar pra botar não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. É difícil, momentos difíceis. Tentar segurar. Enfim, em geral, quando ele faz isso, funciona? Não sei. Tem que olhar as últimas vezes que o Palmeiras teve mata-mata. E na história do Abel, nem se questiona, né? 2 Libertadores, sei quantos paulistas, ele fez isso foi contra o Boca, perdeu a vaga na Libertadores. Na volta aqui não deu certo. Mas lá funcionou, Boca chegou a ser dessa maneira, Pascoal? Lá funcionou 0-0, né? Lá em La Bombonera, ele teimou em não colocar o Endrick, porque ele tinha uma teima de não colocar o Endrick. O Abel tem um misto de teimosia, né? E com repreensão para o jogador. O que ele fez nesse jogo aí? Ele não botou nem o Mike para jogar, botou o Giai. O Giai está quase 2, 3 meses sem jogar. Jogou uma partida e botou o garoto de novo para jogar. Né? Alguns jogadores do Palmeiras jogaram abaixo da crítica. Abaixo. Se você for, não dá para você criticar porque eles jogaram abaixo da possibilidade de crítica. Felipe Anderson. O Felipe Anderson jogou de assistente de lateral esquerdo. Pois aí eu te digo, ele jogou mal porque ele jogou mal ou porque ele também não é o lugar que era para estar no campo? Primeiro aí vai o negócio da teimosia. O Felipe Anderson disse a ele, eu gosto de jogar da direita para a esquerda. Ele coloca o cara para jogar da esquerda para a direita. O Dudu ficou no banco de reservas o tempo todo. Quando o Dudu entrou, o que fez o técnico do Flamengo? Botou mais um lateral para marcar o Dudu.
Sim. Porque o Dudu é bom, sabe que o cara é bom. O Dudu ficou no banco. Aí não botou o Dudu pra jogar. Aí o Dudu entrou 3 minutos e jogou o Dudu. Né? Então, e porque já tinha construído o placar também, né? Sim, trocou os volantes, reforçou o meio campo. O Tite fez lá o seu reforço. Porque o Flamengo é muito grande, gente. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Pode não ganhar todos os títulos dessa temporada, claro. Pode perder um ou outro, mas o Flamengo é o melhor de todos. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. O Flamengo é o melhor time da América do Sul. Vocês entenderam isso? O melhor elenco, a gente sabe, tudo bem. Vocês chegaram a essa compreensão? O Flamengo é muito grande. O Palmeiras também é muito grande. E ontem se apequenou. Não, por isso a gente viu essa diferença. Eu tenho um pouquinho de tempo, é pouco tempo que eu faço, que eu trabalho em Quantos anos? Televisão, em rádio, com mais de 45 anos. Só que tem uma coisa. Eu poucas vezes vi o Palmeiras jogar desse jeito. Eu já vi o Palmeiras dos anos 70, que era do começo dos anos 80 era uma tragédia. O time do Palmeiras dos anos... Nossa, cada time horroroso. Bizu de centroavante, Ditinho de lateral. Eu vi cada coisa que eu vou dizer um negócio pra você. Era de chorar. Mas... Só por Deus. Muito obrigado. O de ontem... O time do Palmeiras não tem elenco? Mas eu não tinha o jogador da velocidade pelo lado do campo. Perdeu um jogador, desmontou todo o time do Palmeiras? O que aconteceu com o Gustavo Gomes? O que aconteceu com o Rafael Veiga? O que aconteceu com o Zé Rafael? O que aconteceu com o time do Palmeiras? Passou vergonha. Porque jogou contra o maior do time da América do Sul e jogou como um time, não vou nem dizer, eu não vou desprestigiar nenhum time de nenhuma divisão no futebol brasileiro. Vou tomar como referência o meu time. Jogou pior que o Bala Mistura. Porque se o Bala Mistura joga, o meu time na várzea, é o Bala Mistura. Se o meu time na várzea, o Chiquinho botar um time para jogar desse jeito, se jogar desse jeito, eu dou a dura nele. Porque eu não tiro o Chiquinho, né? Mas eu dou uma dura nele. O Chiquinho cai, não? Não, esse não cai. O Chiquinho não cai. Antes do Zinho falar, Pascoal, é o seguinte, até fiz questão de olhar aqui. Contra o Boca, lá, nesse jogo que você se refere, o Palmeiras ainda teve 9 finalizações. Ontem, só 2. O Palmeiras lá contra o Boca ainda teve uma grande chance. Ontem não teve nenhuma. A grande chance que o Palmeiras teve lá contra o Boca foi o Endrick, aos 44 do segundo tempo. Eu e aquele senhor que está ali no telão, nós estávamos lá. E depois eu falei para ele, Zinho, a impressão que eu tinha... era que o Gabriel Menino estava em Marte, ele estava em outro planeta, o melão rolando, o pô aqui, pá, os caras, pá, pum, pá, os caras pegando, e ele aqui só no toque me voe, e o negócio, os caras aqui, ó, na madeira, e os caras só aqui, ó, toque me voe. Sim, o Flamengo é... Aqui foi a manifestação de parte da torcida organizada em direção não, no CT do clube. A gente já traz esse noticiário e também analisaremos isso aqui no nosso estúdio do Sport Center. Mas, André, começando pelo jogo, por essa situação, essa coisa do momento, quanto você acha que para o jogo 2, não só o placar é elevado, mas essa questão do astral, porque a gente vê um lado muito confiante e porque mesmo a amostragem de gente que foi ao CT, que a gente já vai falar, foi pequena, mas o torcedor que condena isso... vai na mesma linha de achar que uma apatia muito evidente do Palmeiras no jogo desta quarta-feira. Você tem razão, é a minha impressão também. O que mais me chamou a atenção no jogo de ontem, na atuação do Palmeiras em si, então que o torcedor do Flamengo aguarde um pouco e entenda que nós agora estamos falando do Palmeiras e não porque daqui a pouco começa, né? Só tinha um time em campo, né? Foi só o Palmeiras que jogou mal. Sim. Nós estamos falando agora do Palmeiras, porque daqui a pouco falaremos sobre a invasão do CT, o absurdo que isso representa, então a gente precisa ser didático aqui, né, até para facilitar. Mas o Palmeiras, o que mais me chamou a atenção na apresentação do Palmeiras ontem foi o que ela pareceu. E aí é uma questão entre a impressão e a realidade. A gente sabe que o Palmeiras não é esse time. O Palmeiras é um time que, mesmo quando joga intencionalmente, querendo se defender muito mais perto do seu gol e atacando o espaço que o adversário fatalmente cede, seja porque o Palmeiras do Abel reconhece a superioridade técnica do adversário que está enfrentando, ou se coloca numa situação em que é melhor para ele jogar assim. Exemplo, quando o Palmeiras está vencendo, é muito frequente o Palmeiras em vantagem
recuar vários metros e passar a tratar o jogo como se fosse como se fosse uma questão de se defender e contra-atacar. O Palmeiras faz isso maravilhosamente bem na maior parte do tempo em que esse técnico, o Abel Ferreira, comanda o time. O time que o Palmeiras pareceu ser ontem é um time que não sabe fazer isso. Para mim, esse é o susto maior. Essa é a impressão que mais chama a atenção e, nesse caso, do ponto de vista do palmeirense, mais preocupa. Porque o Palmeiras teve um comportamento defensivo tão ruim ontem que pareceu ser um plano estranho aos jogadores, que tantas e tantas vezes executaram planos semelhantes a esse, com vitórias fora, com empates fora, como aconteceu contra o Atlético Mineiro em fases adiantadas de Copa Libertadores, em que você percebia o que o Palmeiras queria, mas o Palmeiras conseguia o que queria. E você pode gostar ou não gostar. Você pode achar que o time tem elenco para mais. Mas nós estamos tratando das coisas como elas acontecem, como elas são feitas. Assim, com essa ideia de futebol, o Palmeiras é a equipe que mais venceu nos últimos anos no Brasil. Esse encontro de ontem é o encontro dos times que mais venceram nos últimos anos aqui no nosso futebol. E colocando a América do Sul no debate também. Mas o Palmeiras ontem foi uma equipe muito distante e muito diferente do que sempre foi. O Abel atribuiu os problemas ao momento, falta de jogadores, desempenhos individuais abaixo do que se imaginava e do que ele... Encaixou um tremendo jogo com seus homens de meio campo, com o Gerson jogando fino. O Gerson controlou o setor de meio campo ontem. O Luiz Araújo entrou e participou de maneira capital dos dois lances, né? Um gol e uma assistência, e teve outra chance para fazer 3-0. O Flamengo teve uma grande jornada. E o Flamengo vai nas mãos do Tite andando no ritmo que as coisas deveriam andar para um cenário competitivo como temos no Brasil, para um técnico que trabalha nos moldes que o Tite trabalha. É um time extremamente seguro, que não vai dar espetáculo toda hora, mas que vai se impor em vários momentos e que vem muito bem nas 3 competições que disputa, né? Então o Flamengo ontem deu um passo muito importante. Na semana que vem, a cobrança vai ser muito grande em cima do Palmeiras. Porque o Palmeiras vai ter que... Assim, o Flamengo vai administrar sua vantagem. O Palmeiras não só vai ter que jogar para mudar o placar, mas o Palmeiras vai jogar para convencer o seu torcedor de que as coisas estão mal por um momento. E o Flamengo vai ter que saber usar essa vantagem para controlar o tempo e tentar se classificar aqui em São Paulo. Te ouvindo mais sobre o Flamengo, André, numa comparação olímpica, né? A gente tem na natação, quando tem a virada na piscina, né? Tanto a linha do recorde quanto a velocidade, quanto a última semana de um Flamengo que na Libertadores, na fase de grupos, foi criticado, teve dificuldades. A semana passada, dominante, ganha os 2 jogos, vê os adversários patinando. E aí, no confronto direto com o Palmeiras, também, se impõe, eu ia falar imponente, mas como está no hino do Palmeiras, mas enfim, se impõe. Quanto é uma semana que, embora numa amostragem muito curta, mostra esse teto do Flamengo, que é o teto que os outros olham e falam, esse é um Flamengo que é difícil pegar. Isso, não, é o time mais talentoso do Brasil há muito tempo. Isso não significa, do ponto de vista prático, que vai ganhar sempre. O Abel ontem numa cutucada, na primeira parte de uma cutucada, porque ele fala, o nosso adversário recentemente passou um ano inteiro sem ganhar nada. E quando ele fala do Palmeiras, nós tivemos crises em todos os anos, mas sempre ganhamos alguma coisa. Ele está falando indiretamente de quem passou um ano sem ganhar nada, que foi o que jamais aconteceu enquanto o Abel é técnico do Palmeiras. Mas se você pega o elenco do Flamengo e volta e meia aparece alguém, e a opinião, o direito a opinar é sagrado em qualquer lugar. Isso não impõe que todas as opiniões sejam válidas e respeitáveis, certo? Mas tem gente há algum tempo dizendo que há elencos melhores no futebol brasileiro que o do Flamengo. Então, as pessoas levam o raciocínio do o Flamengo não está jogando. Isso aconteceu no começo do ano. O Flamengo não está jogando de acordo com o potencial do seu elenco e não vai jogar com esse técnico. Então esqueçam. O elenco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo. Por quê? Porque o Palmeiras, na maior parte do tempo com o Abel, joga de acordo com o seu potencial. São duas coisas completamente diferentes. Não há a menor dúvida sobre qual é o elenco mais profundo, mais talentoso, mais distinto do futebol brasileiro. É o elenco do Flamengo. Consequentemente mais caro. Consequentemente mais caro. É só você ver os jogadores que de vez em quando estão no banco do Flamengo.
É só você ver as substituições que o Tite pode fazer, no sentido de manter o nível. Sim. Então, ontem, no único momento de preocupação, porque é uma coisa engraçada, né? Os times que se propõem a jogar da forma como o Palmeiras tentou jogar ontem e não conseguiu, eles sabem que eles têm uma obrigação. É preciso oferecer minimamente uma dose de perigo para preocupar o adversário, porque senão nada acontece, a bola não sai do seu campo. E aí ela bate em alguém e entra, você se desespera, toma mais um, toma mais dois. Poderia ter acontecido ontem, sem bater ninguém. Os gols do Flamengo foram construídos, embora no segundo tenha sido um oferecimento do próprio Palmeiras, que deu a bola no meio de campo no passe errado do Gustavo Gomes. Mas a única preocupação que o jogo de ontem ofereceu ao Flamengo e à torcida do Flamengo foi em relação à situação clínica do Cebolinha, que foi substituído machucado aos 23 minutos, porque no jogo não aconteceu nada. O Flamengo esteve à vontade, porque é melhor, foi melhor, e em termos de propostas, praticamente não houve duelo. Não houve dificuldade para o Flamengo. Se o Flamengo pode ser criticado, e acho que essa palavra ainda é forte, em relação ao jogo de ontem, é não ter feito o terceiro gol, no mínimo. No mínimo. Porque houve oportunidades para isso na parte final, quando o Abel começou a fazer aquelas substituições que os times, e eu não estou dizendo que o Palmeiras é isso, mas os times dirigidos por técnicos sempre medrosos fazem. Quando a coisa já foi para o buraco, você começa a fazer substituições ofensivas. Colocar jogadores em campo pensando em fazer um gol, eventualmente mais do que um. E aí você se expõe e você leva um, às vezes leva dois. O Palmeiras cumpriu o papel do time que não tem muito futebol a oferecer no jogo de ontem. O que não significa dizer que o Palmeiras seja esse time. Sim. É até uma incoerência dizer isso, porque é o time que mais vence no Brasil nos últimos anos. Ontem teve uma noite péssima e o Flamengo teve uma ótima noite, de acordo com o seu potencial, controlando o jogo, não se expondo, sendo sólido defensivamente. O Gerson está jogando muito futebol, de novo, e já há algum tempo, porque ele, às vezes, por momentos, foi um jogador de fases. Ele está num momento brilhante. E ele comanda o Flamengo, ele controla. Ele e o Pedro são os jogadores mais influentes num time que tem muitos outros jogadores com essa capacidade. E já que você fez uma comparação olímpica, no jogo de ontem, especificamente ontem à noite, nessa vitória por 2-0, que ficou curta, na minha opinião, o Flamengo foi a Kate Ledeck ganhando 1.500 metros nado livre, por vários corpos de vantagem contra suas adversárias. Aliás, ela é empatada, né? A mulher americana com mais medalhas na história olímpica. É uma coisa de louco. Maravilha, já informações completas. Os outros, né? Então, é o que a gente fala do Pedro há algum tempo. Ele é muito móvel para o tamanho que ele tem, ele chuta bem com os dois pés, não importa se a bola cai em um ou cai no outro, ele não precisa ajeitar jogadas, ele toma decisões nesse sentido para preparar a própria finalização, conforme o que ele entende que é o melhor para a jogada e não o que é melhor para uma situação em que ele se sinta mais confortável para bater de um jeito ou bater de outro. Ele é muito perigoso por isso, porque você não sabe o que ele vai fazer. No jogo aéreo, por impulsão e estatura, ele é letal. Ele faz os gols que são fáceis, entre aspas, as bolas que são cruzadas para ele dentro da pequena área, como essa de ontem pelo Luiz Araújo, embora o passe que determina a periculosidade do lance é o passe do Gerson para o Luiz Araújo, o que não significa dizer que o passe do Luiz Araújo, a assistência para o Pedro, não tenha sido ótima, porque foi. Então ele faz esses gols de dentro da área, dentro da pequena área, muito próximo do gol adversário, ele cria gols para os seus companheiros, ele está completamente à vontade nesse papel. Ele joga de frente para o gol, joga de costas, ele pode sair da área. Ele é muito bom jogador de futebol, mas muito bom mesmo. E talvez ele tenha uma chance no futuro em algum lugar fora daqui. Eu não sei se ele pensa nisso, já que ele já foi e voltou. E, obviamente, não se trata de uma situação que seja necessária para nós qualificarmos o Pedro como jogador, mas é que o nível dele é tão alto que dá para falar até nisso. E a discussão a respeito de quem deve ser o centroavante do Flamengo
não passa mais por uma preferência de um certo treinador que pode ser diferente da preferência do treinador anterior ou do próximo. Ele é um jogador superior para este papel. Da forma como o Flamengo joga hoje, não tem ninguém no Brasil que seja do nível do Pedro. Não tem. Ele é o melhor. Zupa. E ele consegue oferecer o jogo que o tamanho dele, tamanho digo de altura mesmo, o porte físico dele, sugere que seja feito, que é um jogo de bola cruzada, um jogo onde ele faça uma preparação para quem vem de trás, e ele consegue entregar isso. Ou ele permite ao time que faça um jogo que se adeque à qualidade técnica dele. É um jogo mais por baixo, mais de achar um passe para o companheiro, ou de definir numa jogada só. Então, pela estatura, pelo porte físico dele e pelo repertório técnico dele, ele é um jogador que te oferece 2 tipos de jogo. Ele é o tipo de centroavante que o Tite gosta muito. Não por acaso, o Tite o levou para a Copa do Mundo e, inclusive, o colocou no fatídico jogo contra a Croácia. Quando o Brasil foi eliminado, o Pedro estava em campo. O Pedro só não exerceu um papel maior dentro da seleção brasileira porque assim, a comissão técnica entendia, e talvez a prática tenha mostrado, que ainda há uma diferença entre quem é um craque jogando no Brasil e quem é um jogador para ser titular de um Brasil na Copa do Mundo, no atual momento, jogando no futebol europeu. Mas que dentro da característica, e o Pedro sempre foi, nos tempos de seleção, eu ouvi do próprio Tite, informalmente, algumas vezes, de que ele gostaria de ter um jogador com o perfil do Pedro. Como o Brasil não tinha no futebol europeu um jogador em outro nível de futebol com essa característica, ele olhou para o mercado interno. E esse cara era o Pedro. E para jogar aqui no nível que ele joga, no entendimento que ele tem com a Arrascaeta, que é um entendimento... A gente falou muito tempo, né, do entendimento Gabriel e Bruno Henrique, o próprio Gabriel e Arrascaeta, mas o entendimento que existe entre o Pedro e o Arrascaeta é muito bonito de ver. Então ele sobra. Então, assim, ele não é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro porque existe o Matheus Pereira jogando muito no Cruzeiro, num grau de dificuldade maior para ele assumir o papel que ele assumiu, e porque o Estevão fez o primeiro turno que fez o Palmeiras até se machucar, mas o Pedro acompanha esses dois como os melhores, né, formando os melhores do campeonato, e o Pedro olhando para o todo, o melhor jogador atuante no Brasil na temporada, né? Não só olhando para a temporada, todas as competições, o Pedro é o melhor jogador atuante no Brasil. Então, ele se beneficia do que o Flamengo pode oferecer a ele e ele representa o que o Flamengo é também em termos de poder de decisão. Vamos seguir aqui o Sport Center com o jogo desta... E o Flamengo, pelo amor de Deus! Que paixão incubada pelo Botafogo que vocês têm, gente, pelo amor de Deus! Eu nem tava lembrando do Botafogo, vou ser sincero. Tá. E qual é o outro motivo que você falou que a sua semana foi maravilhosa? Pode falar que tem criança assistindo. Tá. Grande! Vamos falar do Flamengo. Tô igual o Pedro, né? Artilheiro, né? Quantos gols, Benê? Olha, eu sou igual o Dodô. O que importa é gol bonito. Vamos falar do jogo, Benê? Olha aí, o Flamengo É um jogo, entendeu? Fazendo analogia, igual você como comprou sua casa própria, eu tô assim, entendeu? Comemorando. Tá comemorando e tem casa que comemorar própria, mesmo, Benê. Fala desse jogo, que é avassalador esse Flamengo e que Palmeiras incomum, né, Benê? Pois é, na minha opinião, assim, antes de falar do Flamengo, eu acho que o Palmeiras entrou com uma postura extremamente covarde. Desde o primeiro momento, o goleiro Everton fazendo uma cera absurda. Inclusive, achei um erro da arbitragem ele não ter levado nem o cartão amarelo no primeiro tempo, porque a todo momento ele estava fazendo cera e mostrando nitidamente que o Palmeiras entrou para não perder, não entrou para ganhar. Totalmente diferente do Flamengo, que entrou com uma postura totalmente ofensiva, entrou para ganhar e foi o Flamengo avassalador para cima do Palmeiras. Eu, de fato, não consigo fazer uma crítica a nenhum jogador. Na minha concepção, todos os jogadores fizeram uma boa partida, exceto o Everton Cebolinha, que infelizmente teve mais um problema físico, mas a entrada do Luiz Araújo acabou ajudando o técnico Tite. E eu achei uma estratégia certeira do Tite em manter o Luiz Araújo atuando pela ponta esquerda. Sim. Local que o Cebolinha estava atuando,
quando geralmente o Luiz Araújo atua pela ponta direita. Eu acho que essa estratégia do Tite deu certo porque ele conseguiu explorar o lado defensivo e o lado direito do Palmeiras, com o lateral direito Garay, que é um jogador extremamente ofensivo, e o Luiz Araújo a todo momento conseguiu tirar proveito desse setor defensivo ali do lado direito do Palmeiras. No meio de campo, quero destacar novamente a partida do Gerson, mais uma grande exibição do camisa 8 do Flamengo. Na lateral direita, o Varela, que geralmente é um jogador mais defensivo, e ele foi muito bem ao ataque também. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez um baita primeiro tempo. Verdade. O De La Cruz cresceu muito no segundo tempo. No setor defensivo, o Fabrício Bruno fez uma partida absurda novamente. O Léo Pereira também fez uma boa partida. O Matheus Cunha, eu não consigo nem falar aqui que o Matheus Cunha foi bem, porque ele não foi acionado. O Palmeiras chutou pouquíssimas vezes, e sendo que nenhuma finalização foi a gol. Então o Matheus Cunha não foi acionado em nenhum momento. Então foi uma partida de gala do Flamengo, tanto coletivamente falando, quanto individualmente falando, porque todos os jogadores foram bem na minha concepção. Concordo com o técnico Tite. Na minha opinião, ele não foi demagogo dessa vez, muito pelo contrário, até aqueles que entraram no segundo tempo conseguiram fazer uma boa atuação. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo, deram um importante passo, acho até que 2-0 saiu barato para o Palmeiras. Poderia ter sido 3 ou 4 sem nenhum exagero. É aquilo que a gente chama de partida de almanaque, né, o Lucas Pedrosa? A gente estava falando do Ayrton Lucas, até falamos no WhatsApp isso durante o jogo, né, Denê? Que velocidade tem o Ayrton Lucas, e era o que o Palmeiras experimentava nos poucos momentos em que a gente entendia que e o Palmeiras vai subir ao ataque agora. Era sempre uma bola lançada, né? Uma tentativa de uma transição rápida e sempre com uma bola cruzada tentando o Rony. Só que o Ayrton ganhou todas, porque na velocidade ninguém ganha do Ayrton Lucas. Ele fez sim um belo primeiro tempo, inclusive, principalmente um belo primeiro tempo, o Lucas Pedrosa. Você tem algum outro destaque para esse time do Flamengo? Não, eu acho que eu tenho que destacar aqui o coletivo de fato. O primeiro tempo do Flamengo foi dominante, mais de 70% de posse de bola, com triangulações, com aproximação. A gente está vendo o Tite, mais uma vez, fazendo o Flamengo crescer. Chegaram os reforços da Copa América, os reforços caseiros, e o Flamengo só sobe de desempenho. Não fez um bom jogo contra o Vitória, mas venceu. Fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense, venceu com tranquilidade. E agora fez um jogo de almanaque contra um adversário que é do mesmo nível que o Flamengo. Então, assim, é incontestável essa vitória do Flamengo. Eu vi um Luiz Araújo, que é um jogador que muitas vezes a torcida do Flamengo contesta, mais uma vez sendo decisivo, mais uma vez aparecendo, tem muita qualidade, até mesmo de um lado que ele não costuma jogar, que é o lado esquerdo, e mais uma vez sendo participativo. O primeiro gol do Flamengo foi um gol com aquela cara do Flamengo, funcional, de aproximação, de ultrapassagem, e o Pedro completando, para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada 2024. Além disso tudo, obviamente, isso casa com o momento do Palmeiras, porque não foi esse jogo do Palmeiras que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras tem os últimos 5 jogos do Palmeiras são 4 derrotas. Qual foi em outro momento que você lembra que o Palmeiras teve Abel Ferreira. Tanta irregularidade assim? Gente, você não lembra? Torcedor do Palmeiras não tá pedindo pra ele ser demitido, absurdo, gente. E aí, é curioso, porque se você parar e analisar, desde quando o Abel chegou ao Palmeiras, ele tem o melhor elenco à disposição dele. É o melhor elenco. Mas eu não sei, Veni. É o melhor elenco. Olha só, dele também, o Palmeiras perdeu o Hendrick, o Palmeiras perdeu o Estevão por lesão. O Dudu não é mais aquele Dudu, não está sendo aquele Dudu. Não, mas quando eu digo assim, momento, ele tem o melhor elenco. Não tô falando da partida, entendeu? Eu também. Vou falar agora de mercado da bola, galera. Temos novidades. É o seguinte, Marcos Braz falou ontem na Zona Mista sobre a negociação para o Claudinho. Olha o que ele falou, abre aspas para o VP de futebol do Flamengo. A negociação continua complicada, mas os jogadores e seus empresários estão lá, na Rússia, obviamente. Temos falado sistematicamente com eles, são quase 6 horas de fuso, mas isso não atrapalha. Vamos ficar até o final, até enquanto acharmos que seja pertinente. Vamos ficar com a proposta em cima, tanto para o jogador quanto para o clube, para que sejamos justos com o esforço que está fazendo lá. Quando ele fala esse esforço que está fazendo lá, é o que a gente vem falando aqui. O jogador, a todo momento, vem pedindo para o Zenit para se transferir, para que seja vendido, para voltar ao futebol brasileiro. E o Zenit tenta a todo momento uma renovação de contrato porque quer ficar com o jogador. Os russos são duros na queda. Hoje eu estava até cortando o cabelo, o barbeiro até brincou comigo falando: Vene nunca erra, só errou na situação do Claudinho. Na situação do Claudinho eu não errei. Eu só dei a falta de sorte dos russos terem voltado atrás. Tanto é que eu mostrei para vocês aqui que até a arte de divulgação do anúncio da chegada do Claudinho foi preparado pelo Flamengo. Vídeo pronto.
mas aí os russos, em cima da hora, recuaram, desistiram e falaram, não vamos mais vender. E agora está nesse impasse aí, mas o jogador está fazendo esforços, os empresários também estão fazendo esses esforços para poder conseguir a transferência para o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil, porque isso não é demagogia. O Zenit tem muito dinheiro, é um clube milionário. Eles não estão nem aí para nada em relação a dinheiro. Ah, o jogador vai ficar triste. Tá bom, fica triste aí, ganhando seu bom salário, jogando futebol russo aqui, porque se a gente não quiser vender, a gente não vai vender. Você